Oh, graça e a paz, minha mãe, Evangelista Marina. Perdemos aqui falsamente, perdemos nosso irmão, perdemos o filho da mãe Lúcia. Aqueles casas ele estava construindo sozinha, é casa de capim, ele deixou criança dormir aí. A casa já se queimou juntamente com a filha, estava aí dentro criança. Meu Deus, ali. Eu me sobre a casa que ele construiu em cima, capim, na parede capim. As crianças acendeu fogo, essa filha está dormindo dentro da igreja, da casa. Assim perdeu a vida, nosso querido. Assim estamos correndo para lá, minha mãe. É uma grande sentimental. Estamos chorando agora. Ai, Jesus. Já, nós não temos nada aqui para fazer. Meu Deus do céu. O bebezinho morreu. Morreu assim, morreu. Assim, aquele mãe, ela vizinha daquele mãe Gina. Assim, minha mãe Gina vinha aqui chorando aqui. Chegou agora aqui, vinha visitar aí de essa tarde. Essa tarde estava aqui mais Gina, visitar a mim. Ele foi em casa dela. Assim, quando chegaram lá, ele não ficou muito tempo. Depois aí, aquele momento ele estava pregando, a mãe Gina estava aqui. Depois fui lá e ficou agora Mateus e mais aquele criança estava aí dormindo. Ele acendeu fogo, agora a casa de capim se queimou-se. A criança estava aí dentro dormir, a mãe não está lá, foi fazendo buscado e voluntariamente. Assim, é uma grande sentimental. Estamos aí mesmo correndo esse momento. Não tem nada de fazer. Eles, meu Deus. Meu Deus do céu. E por que acendeu o fogo? Foi tentar fazer alguma coisa para comer? E estava contra ele, costuma ir na moagem, apanhar o quê? Apanhar farinha, não? Aqueles vídeos nós estava fazendo, apanhar farinha. Ele foi lá, criança, para cozinhar aquele farinha, Com para fome. cozinhar um chima, para fazer, para ele tomar sim fome. É uma sentimental mesmo. Eu não sei nem o que falar. Não tem como mesmo para fazer, não tem como mesmo para fazer aqui nós. Tá bom. Vai lá e você me fala, me dá notícia, tá bom? Aqui notícia mesmo, estamos a ir mesmo assim, estou a pedir para socorro para amanhã, procurando umas coisas de caixão, não caixão. Não há como mesmo para fazer. E ajudar ela, pelo menos quero construir uma casinha para guardar aquele corpo aí. Depois amanhã procurar o que nós vamos fazer. Tá bom. Ora, meu Deus. As crianças inocentes, né? É uma sentimental, é uma sentimental. Assim estou a ir correr aí mesmo. Vou correr aí, depois para a lanterna. Vou tentando tirar um vídeo aí, vou mandar para a minha mãe. Tá bom. Paz do Senhor a todos, meus irmãos. Hoje é dia 4 de agosto de 2025. Eu venho aqui com muita tristeza a comentar, né, sobre o acontecimento que a gente recebeu a notícia. O pastor Alberto entrou em contato comigo e me falou o que aconteceu, né? Alguns dias atrás eu postei um vídeo que gerou até um pouco de polêmica a respeito da Lúcia, né? A viúva, que ela tinha, no caso, 5 filhos, né? Um deles era filho de abuso, que era esse menorzinho. O esposo dela faleceu há 3 anos e ela teve esse abuso, né? No trabalho, no caminho da machamba. Teve esse menino. A gente fez alguns vídeos com ela, tem vídeo dela no canal. O bebezinho em cima dela, sorrindo, brincando. Ela amamentando ele, tratando ele muito bem, chamando de filho. A Lúcia é uma guerreira. A semana passada
A chuva derrubou a casa dela. Veio uma ventania, né? Muito forte. A África sofreu com a chuva. Ficou, se eu não me engano, lá na aldeia foi uns 4 dias chovendo. E o pastor Alberto Daniel havia me comunicado que estava chovendo muito. E ele tinha ido na igreja para ver como que estava a igreja, os banheiros, a construção, enfim, o poço. E quando ele voltou no caminho para casa, ele encontrou a Lúcia com seus filhos, tentando arrumar, né? Tentando reconstruir a tenda para se abrigar. Ele não sabia o que fazer. E eu pedi para ele abrigar ela e os filhos na igreja, pelo menos durante umas 2 noites, até conseguir construir uma outra barraca. Algumas pessoas fizeram comentários feios no vídeo, falando que cadê o pastor, cadê a igreja, por que não ajuda? A situação deles lá é muito difícil, eles procuram sempre se ajudar. Eles procuram sempre fazer alguma coisa um pelo outro, mas é tudo tão difícil. O governo, a gente tem acesso ao jornal de lá. Semana retrasada, o governo tirou, né, muitos médicos, salário. No começo do ano, o jornal postou a cheia que teve, a destruição das machambas, a dificuldade que muitas famílias lá do Distrito Caia tá enfrentando. Não é mentira. Todo mundo que acessa o canal vê os vídeos, vê o trabalho que a gente está fazendo. Infelizmente, hoje aconteceu essa fatalidade que eu não consigo imaginar. Mas eu sei que de manhã o Senhor falou comigo da fornalha de fogo ardente. Eu não estava entendendo. Eu até coloquei no grupo de oração para os irmãos não deixar de orar, mesmo que for um pouquinho, porque nós estávamos passando pela fornalha e o inimigo está tentando atacar nossa mente, nosso coração, deixar nós angustiados, questionar aquilo que Deus faz. Porque quem não conhece Deus, quem não conhece o poder de Deus, acha que o sofrimento e que a morte nos limita, nos para. Mas, na verdade, meus irmãos, o sofrimento, eles nos aproximam do Senhor. E para o cristão, a morte é ganho. É difícil, mas eu já perdi 3 filhos. Eu tenho 3 filhos no céu, que foram gerados dentro de mim. Então eu sei a dor que é perder um filho, mas não dessa forma. Eu não consigo imaginar como essa mãe está agora. Mas eu tenho certeza que isso não vai parar ela. Não vai parar ela. Porque a Lúcia é uma guerreira. Ela tem sido um exemplo de adoradora. Nos cultos a gente vê ela lá marchando na roda, com seu bebê nas costas. O Mateus, o seu filho deficiente, mesmo com o seu pezinho torto, ele está lá adorando a Deus. É um dos que mais salta no momento da dança. A Ana, que é deficiente do braço, sempre está lá também, cultuando. E esse povo, meus irmãos, eles têm ensinado a gente que não é o que a gente tem que define o poder de Deus. Que não é as nossas conquistas, o que a gente pode conseguir, que define o amor. Eles têm nos ensinado a ser verdadeiros adoradores. O projeto tem 8 meses, vai fazer 9. E a minha vida mudou completamente desde o primeiro dia que eu tive contato com o pastor Alberto. Muitas pessoas vêm até mim questionar, fazer perguntas, falar que tem muito golpe, que tem muito fake, que tem muito projeto falso.
Isso tem em todo lugar, meus irmãos. Isso tem na política, isso tem no hospital, isso tem nas igrejas, tem nas escolas, tem nas empresas, no mundo inteiro. Em todo lugar existe o bem e o mal, existe a verdade e a mentira. Só que depende de mim e de você o caminho que nós escolhemos seguir. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi entregar minha vida para Ele. Eu escolhi servi-lo. E eu tenho certeza que aquela aldeia foi escolhida por Deus. Que aquele povo é um povo adorador. Porque todos os propósitos que a gente tem feito, Deus tem recebido. Deus tem colocado as mãos. Deus tem vindo ao nosso encontro, trazendo respostas. Eu confesso que por alguns instantes agora eu pensei, Deus, o que é isso? Por que essa criança morreu desse jeito? O pastor Alberto estava me explicando que seus irmãos foram acender a panela para cozinhar uma chima para comer e o fogo pegou na tenda. Essa criança, meus irmãos, foi para o céu. Eu não tenho dúvida disso, que essa criança está com o Senhor agora. Porque quando o Senhor, Ele quer alguém com Ele, Ele não é egoísta. Nós que somos. Porque nós achamos que as pessoas são nossas, que os filhos são nossos. Mas no livro de Ezequiel diz que todas as almas são minhas. Ezequiel 27. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Quando o Senhor quer alguém, Ele não é egoísta. Nós que somos, que achamos que nosso pai é nosso, nossa mãe é nossa, nossos filhos são nossos. E achamos até mesmo que nós somos o dono da vida. Mas o dono da vida é o Senhor. Ele dá, Ele tira. E Ele sabe o porquê que essa criança teve que passar por isso. E está com Ele agora. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele tem prazer na morte dos santos. E essa criança era um santo de Deus. Ainda não tinha noção do que era pecado, não. Muito pequenininho. E o projeto, meus irmãos, ele tem sofrido ataques espirituais. Mas até aqui, o Senhor está nos sustentando. As potentes mãos fortes do Senhor estão nos guardando. Satanás é um derrotado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar, nós vamos verificar o que nós podemos melhorar, o que mais nós podemos fazer. E eu conto com as orações da igreja pela minha vida, porque eu nunca fui lá, eu ainda não tive condições e oportunidade. A gente faz as chamadas de vídeo com as crianças, a gente conversa, a gente prega a palavra de Deus, a gente louva. Mas tem um detalhe, meus irmãos. Eu sou ser humano e eu tenho sentimento. E eu amo as crianças. Eu amo o meu chamado. Eu amo aquilo que Deus me escolheu para fazer para Ele. É impossível não sentir. É impossível. Alguns meses atrás a gente perdeu uma menina porque não tinha soro. E o hospital não dá.
Muitas pessoas criticam, falam, por que eles não param de fazer filho? Procura estudar sobre isso. Procura conhecer a aldeia, o país, a cultura, a condição, o governo. Para de criticar. Para de falar aquilo que você não sabe. Vai orar. Procura ter empatia. Primeiramente, a Bíblia diz que os filhos são bênçãos. Então, eu considero eles um povo muito abençoado. Porque eles não param de ter filhos, então eles não param de ter bênçãos. Será que eu tô louca? A Bíblia mente? O problema de quem não acredita, de quem é vazio, seco, de quem não tem as bênçãos, ou acha que ser abençoado é ter muito dinheiro, ter carros, ter fama, ter status. Não é problema meu. Eu acredito em Deus e acredito na palavra dele e acredito que eu tenho um tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem e o ladrão não pode tocar. E esse povo também. Esse povo que vocês acham que é pobre, que é miserável, que não tem onde cair morto, o lugar deles já estão reservado lá no céu, porque eles adoram a Deus, mesmo diante do conceito da humanidade, um conceito vitruviado, um conceito diminuído, desinformado, anêmico, malvado. Mas eles estão lá, independente do que pensam deles. E eu creio no meu chamado. Eu creio no meu chamado de evangelista, que o Senhor me escolheu para pregar o evangelho para as crianças, para ajudar esse povo, independente do que falarem. Nós vamos continuar, porque o Senhor pelejará por nós e nós calaremos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E independente dos mártires, daqueles que perderem a vida aqui na terra, nós sabemos que eles já estão entrando no céu. E eu agradeço o apoio de vocês. E vamos continuar orando por eles, pelo pastor Alberto. E agora muito mais pela nossa amiga viúva Lúcia e os seus filhos que ficaram aí nesse momento de luto. Que Deus abençoe a todos. Mamãe evangelista, sou eu, Lúcia. Encontrei a casa, estava muito mal, bem caída. Encontrando as crianças a tremer com frio. Nem lugar onde ir não temos. Nem roupa, tudo, está tudo molhado aqui. Estou a sofrer a chuva, a chover. Depois papai veio a correr a me ver aqui. Não tenho onde fazer, nem não tenho lugar, nada. Estou a construir uma coisa, uma pequena coisa para um lugar para eu dormir essa noite. Não tenho nada aqui, estou mal. Com todas as crianças, a casa caiu, sem nada, roupa tudo molhado. Estou a construir um pequeno lugar só. Depois papai veio aqui me assistir, mas muito sentimental. Obrigada, mamãe. Sou eu, Mãe Lúcia. Eu estou aqui entrevistando a Mãe Lúcia, em nome de Jesus, hoje data 30, mês de julho de 2025. Na verdade, ela está muito mal mesmo. Em nome de Jesus, não tem sítio ele ir, em nome de Jesus. Ele está fazendo umas coisas pequenas para pelo menos com esse frio, com essas coisas. Assim, todas as roupas estão molhadas. Hein? Estava vindo ela, estava falando sozinho aqui. Em nome de Jesus, veja lá as coisas. As coisas estão fora, mão de organizados. Não estão a ver as coisas, não? Em nome de Jesus, é umas coisas tristes, meus irmãos,